Vamos lá, Sabino. É, Estávamos lendo a sua coluna há pouco, inclusive estávamos discutindo sobre isso aqui, e sobre essa questão da aplicação da Magnitsky no Alexandre de Moraes, esse suposto racha aí dentro do Supremo. Será que os ministros acharam que os bancos e os banqueiros iam baixar a guarda para eles? olha, o que eu fiz na minha coluna foi fazer uma leitura interpretativa do que vem saindo na imprensa, né? Nós abordamos esse assunto na semana passada, de um recado que foi passado ao Alexandre de Moraes via jornal, que enfim, é uma é, tática conhecida no STF, né? De que eles não haviam gostado, né? A maioria dos ministros não havia gostado da maneira como foi decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, confirmando tudo isso que a Andresa apurou, né? Agora, os recados continuam, né? Veja, agora, por intermédio, imagino, né, de assessores do ministro que fazem essas confidências calculadas, né, de que houve uma conversa, por exemplo, isso foi noticiado pela jornalista Malu Gaspar, de que houve uma conversa do Luiz Roberto Barroso e do decano Gilmar Mendes com o Alexandre de Moraes e que eles, segundo a jornalista, pediram para o Alexandre maneirar, né? O Alexandre de Moraes ouviu, mas disse que continuaria no seu caminho. O quadro geral, e eu não sei se a Andresa concorda, é que, de fato, o Alexandre de Moraes o STF não tem um controle sobre o Alexandre de Moraes, né? Depois de todo o poder que lhe foi dado, o ministro faz o que quer, né? E quando quer. Eu pessoalmente acho que essa coisa dele ter decretado a prisão domiciliar sem avisar, sem conversar e tudo mais, mostra uma disposição individual, né, de ir adiante, ignorando os receios dos demais ministros, né, que, como já havia sido dito aqui, eles estão com medo dessa lei Magnitsky, né? Quer dizer, ela pode alcançá-los, se bem que aparentemente o governo Donald Trump vai restringir a lei ao ministro e possivelmente a familiares dele, né? Como a mulher que é advogada. Então, assim, a leitura que eu faço é essa, quer dizer, e que é meio óbvia, na minha opinião, porque não há controle sobre o ministro Alexandre de Moraes da parte do STF. Como também não há controle da parte do Senado, temos aí um ministro descontrolado, digamos assim, né? E que pede água, né, Sabino, quando a coisa aperta, né? Então a gente viu ali na abertura dos trabalhos ali do Supremo Tribunal Federal depois do recesso, no discurso do ministro, ele cita, olha, não foram decisões só minhas, o PGR também tomou decisão, a turma referendou as minhas decisões, a gente ouviu, a defesa tinha não sei quantos advogados, como se fosse assim, olha, todo mundo aqui, né, pensou igual a mim, então pede ali um pouco de refresco, mas na verdade o ministro tem tomado algumas decisões sozinhos, principalmente essa decisão da prisão do Jair Bolsonaro, e se incomodou bastante ali no Supremo Tribunal Federal. E essa fala do Lula de ontem, né, ao conversar com o presidente chinês, porque até agora o que aconteceu? O Moraes sofreu a Magnitsky e, pelo que eu apurei, ele só perdeu o cartão de crédito, ele continua tendo ali relacionamento com instituições financeiras. O problema é, ninguém no Supremo acha que o Donald Trump não vai escalar essa aplicação da lei. Então, ontem, quando o presidente Lula faz um telefonema para o Xi Jinping e aí coloca ali uma relação de proximidade ainda maior entre eles, né, volta a discutir a questão do BRICS, volta a fustigar o Donald Trump, as reações virão. Então, a gente pode ver aí nas próximas horas ou os ministros supremos sofrerem, outros ministros sofrerem a Magnitsky, ou membros do governo Lula, porque ninguém está querendo colocar água aí nessa fervura, pelo menos do lado brasileiro. Então,
há uma crítica aí ao ministro Alexandre de Moraes, de que era preciso que ele tivesse conversado com os outros ministros para que se chegasse ali num consenso e não tomasse uma medida tão extrema sem avisar ninguém. Então, com relação a essa questão da Magnitsky, eles têm procurado aí, né, por exemplo, se falou um pouco da Caixa, que é um banco 100% público, se a Caixa poderia acomodar, né, os ministros sancionados pela lei, se avaliou que não tem condições, mesmo sendo um banco público, a Caixa tem relações com empresas norte-americanas e seria, e além disso, viu, Sabino, qualquer funcionário da Caixa que colocasse seu CPF ali para autorizar alguma transação financeira do Alexandre de Moraes, também seria punido. Então todo mundo falou, não, a gente não vai colocar nosso CPF aqui não, de jeito nenhum, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Então o Alexandre de Moraes, neste momento, ele está isolado ali no Supremo, assim, a gente está falando aqui não só do André Mendonça ou do Cássio Nunes, que são ministros alinhados ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o André Mendonça muito mais, mas a gente está falando aqui do Gilmar, a gente está falando do Fux, do Toffoli, que também ficou bastante desconfortável com essa situação, e está falando do Fachin. Então, pelo que eu apurei ali com alguns ministros, tá grande ali o número né, quem que ele tem ao lado dele? O Flávio Dino, né, que é o Flávio Dino, a gente não precisa nem explicar muito aqui, e não me lembro mais quem sobrou aí da lista dos 11 ministros. Sobrou então, o Zanin. O Zanin também não está muito confortável, não, com essa situação, embora seja um ministro, né, foi advogado do Lula, por isso que chegou lá. E aí eu queria acrescentar alguma coisa, desculpa eu me alongar aqui, Sabino, que é o seguinte, já tem uma conversa ali na corte para tentar consertar não me vem outra expressão, então não vou falar, porque seria censurado. Isso que o Moraes fez, que seria o seguinte, deixa o Congresso tratar da anistia. Vamos parar, como Supremo Tribunal Federal, de ameaçar o Congresso, dizendo o seguinte, olha, se vocês aprovarem a anistia, a gente vai considerar aqui inconstitucional. Então, nesta semana, eles estão trabalhando nisso. Deixa com o Congresso, se o Congresso aprovar, ok, se não aprovar, a gente não tem, se aprovar, a gente não tem nada a ver com isso, é uma prerrogativa do Congresso. Se não aprovar, esse assunto se encerra ali, porque há um entendimento ali entre os ministros que se ficar nessa ameaça ao Congresso, as coisas podem escalar e se perder totalmente o controle com relação a isso.